Você não vai ser um unicórnio. Desculpa destruir suas expectativas, mas eu tenho que te falar isso, vai ser um papo meio anti-coach esse vídeo. Mas é muito difícil que você seja um unicórnio e eu já quero que você entenda que essa é uma realidade que é para poucas empresas aqui no Brasil. Nesse vídeo eu vou te provar por A mais B por que ser um unicórnio é algo muito difícil e por que você nem deveria almejar esse tipo de coisa. Fala empreendedor e empreendedora, aqui é Leonardo Machado, sócio fundador da Startup Hero, e no vídeo de hoje vamos te mostrar por que ser um unicórnio não é para todo mundo e porque provavelmente você não vai ser um unicórnio. Mas antes de tudo é importante a gente definir o que é um unicórnio. Unicórnios são aquelas empresas de tecnologia e com escalabilidade que atingem um valor de mercado de mais de $1 bilhão. E quando o empreendedor começa a estudar mais sobre startups, sobre como funciona esse mundo do capital de risco, é muito comum você cair no papo de que você vai virar uma startup, de que você precisa buscar um mercado bilionário, que você precisa fazer rodadas de investimento para crescer cada vez mais, para que no futuro você seja um unicórnio. Mas a realidade é que esse é um discurso que não é tão factível assim, não é uma realidade para todo empreendedor. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que é altamente improvável que você seja um unicórnio. Na última contagem que eu vi, porque toda hora isso é atualizado, eram cerca de 20 unicórnios aqui no Brasil. 20 unicórnios dentre dezenas de milhares de startups que foram criadas, que faliram, podem estar até crescido, mas não ter atingido esse status de unicórnio. Mas enfim, o que eu quero te mostrar é que apenas 20 empresas, dentre pelo menos 20, 30 mil startups que já foram criadas aqui no Brasil, viraram unicórnios. E isso mostra que é algo altamente improvável. Você é realmente uma agulha no palheiro para você se tornar um unicórnio. E é por isso que você não deveria criar esse tipo de expectativa na sua cabeça. O segundo ponto que eu preciso mencionar é que os empreendedores costumam confundir algumas coisas. Por exemplo, se você está atuando no mercado bilionário, isso não quer dizer que a sua empresa tem um valor de mercado bilionário. Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai criar uma startup no segmento de saúde aqui no Brasil. Não há dúvida de que o segmento de saúde é gigantesco no Brasil e com certeza vale dezenas de bilhões de reais, se não centenas. O problema é que existe uma diferença muito grande entre o seu mercado ser bilionário e a sua empresa ter um valor de mercado bilionário. Só para você ter noção, para que uma empresa atinja o valor de mercado de $1 bilhão, que hoje gira na faixa de 5 bilhões de reais, você teria que pelo menos ter uma receita anual de $1 bilhão, aproximadamente. E são pouquíssimas startups aqui no Brasil que atingiram esse nível. Exigem dezenas de anos para você atingir esse crescimento, uma carteira de clientes gigantesca e provavelmente um aporte massivo de capital de investidores externos. E existe também a confusão de que, por mais que o segmento de saúde, por exemplo, seja bilionário, você não vai atuar no segmento de saúde como um todo. Você provavelmente vai pegar um pequeno nicho nesse segmento para atuar e mesmo dentro desse nicho, você não vai ser a única empresa atuando. Você deve atingir no máximo uns 20, 30% de market share, sendo bem otimista. Ou seja, você no máximo vai ter 30% de participação no mercado. Você vai ter uma parcela de uma parcela de uma parcela de um mercado bilionário. Ou seja, muito provavelmente ela não vai ser um unicórnio. Um terceiro motivo para você não almejar ser um unicórnio é o fato de que se você falar isso, principalmente se sua empresa for criada recentemente, você dificilmente vai conseguir fazer os investidores te levarem a sério. E por que eu falo isso? Porque os investidores já fazem esse cálculo mental na cabeça de que é muito improvável que você vire um unicórnio. E se você mal começou a sua empresa e já está prometendo mundos e fundos para os investidores, dizendo que você vai ser o próximo unicórnio brasileiro, que você vai valer bilhões de reais, que você vai multiplicar em 1000 vezes o capital do investidor, é muito improvável que isso aconteça e o investidor vai acabar te vendo como um lunático. Portanto, se você quer passar credibilidade para o investidor, faça uma projeção de crescimento da sua empresa mais razoável. Ao invés de achar que ela vai valer bilhões, talvez ela valha milhões de reais, dezenas de milhões no máximo. Esse é um caminho que é muito mais provável para sua empresa e que mesmo assim pode ser otimista para ela, tá? O mundo é difícil. Muitas empresas quebram no meio do caminho e eu não vou ficar te dando um papo de coach aqui dizendo que é só você começar a sua empresa, ter uma ideia escalável, colocar tecnologia, investir em marketing que vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. E para finalizar esse vídeo, eu quero te mostrar que por mais que seja altamente improvável que você não seja um unicórnio, tá tudo bem, não se preocupa com isso. Existe o caminho que é vendido para os empreendedores como o caminho do sucesso, que é aquele caminho que o empreendedor todo ano vai captar investimento, que vai continuar crescendo a receita, que vai queimar o caixa do investidor para atrair mais clientes. Só que esse é um caminho que aqui na Startup Hero a gente considera que não seja totalmente saudável para a empresa. Afinal de contas, você todo ano vai
ter que ceder uma parcela do capital da sua empresa, ou seja, uma porcentagem ali da sua empresa para você atrair novos investidores, sendo que no final das contas, se você fizer isso ano após ano, você acaba que vai ter uma participação cada vez menor na empresa. Isso vai fazer com que você cada vez tenha menos motivação na empresa para continuar, porque você vai ter menos alinhamento de interesses no longo prazo e você também vai ter cada vez menos poder de controle na empresa. Afinal de contas, se você tiver menos que 50% da empresa, você não é mais o dono dela. Aqui na Startup Hero a gente prega que as startups têm um crescimento saudável. A gente entende que é muito comum que as startups tenham prejuízo nos primeiros anos, que elas tenham que queimar dinheiro de investidores nos primeiros 1, 2, até 3 anos de existência, mas isso não deve persistir para sempre. É comum que você, nos primeiros anos, não vai ter uma carteira de clientes bem definida, você não vai ter posicionamento no mercado, não vai ter a sua marca conhecida. E isso é normal, você vai começar do zero, afinal de contas, e você vai ter uma estrutura de custos para bancar nos primeiros anos. E se você não tiver dinheiro, se você não for herdeiro, você vai realmente precisar de um investidor para bancar isso. E isso é comum, a gente não está dizendo que isso é errado. O grande problema é quando a sua empresa depende sempre de capital externo para crescer e quando você estiver ali de novo com caixa chegando no zero, né? Quando a sua empresa está quase perto de quebrar, você vai, prepara mais uma rodada de capital e busca dinheiro externo para você conseguir bancar aquela queima de caixa que a sua empresa está tendo. Isso não é saudável se você faz todos os anos e a sua empresa depende exclusivamente disso para sobreviver. Um exemplo próprio é a Startup Hero, que quando começou as nossas atividades, primeiro que eu e meu sócio trabalhávamos apenas de casa para que a gente mantivesse a estrutura de custos o mais enxuta possível, e assim que a gente percebeu que a nossa ideia estava validada e que a gente realmente tinha um negócio em potencial nas nossas mãos, a gente decidiu abrir o capital da empresa para investidores externos. Só que essa não é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, a gente fez isso apenas uma vez, e foi no nosso primeiro ano de operação, onde a gente captou um pequeno valor em troca de 10% da nossa empresa. A partir disso, a nossa empresa conseguiu atingir o break-even, né? Ou seja, ela conseguiu atingir a lucratividade dela, e a partir desse momento a gente nunca mais precisou captar investidores externos para conseguir sustentar a nossa operação. É claro que esse não é um exemplo que vai servir para todo tipo de empresa, às vezes você vai precisar fazer uma segunda ou terceira captação, mas você não precisa depender disso para sempre, isso não vai ser saudável.